Vídeo rápido e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um rebaixamento duplo, grandes bancões tendo a sua recomendação cortada, o mercado preocupado e uma queda generalizada no dia de hoje. Além disso, a gente vai falar de Itaúsa, Banrisul, resultado do banco e muito, mas muito dividendo mesmo. Sempre lembrando que na parte de baixo de todos os vídeos eu deixo uma lista de indicação de livros que você tem que obrigatoriamente ler antes de investir em alguma ação, antes de entrar no mercado de capitais. Hoje foi um dia de queda generalizada na Bolsa de Valores, nós chegamos a ter apenas duas empresas do índice com alta, todo o restante com quedas de até 10%. A gente teve a Semin, por exemplo, caindo quase 6%, a Cosan caindo mais de 5%, eu até mandei no grupo do Telegram e do WhatsApp que se continuar dessa maneira, a Cosan tem grandes chances de entrar oficialmente na casa dos R$6. A gente teve Banco do Brasil caindo 2%, Itaúsa, que a gente também vai falar nesse vídeo, com uma queda de 3%, mesmo com uma quantidade muito grande de dividendos, subscrição e remuneração para quem é sócio. Quem puxou a fila do setor bancário foi o Bradesco, com uma queda que passou durante o pregão na casa de 5%, e a gente já vai começar pelo Bradesco, que está acontecendo com o banco exatamente aquilo que a gente havia estudado. Essa imagem é da última vez que a gente falou do banco, ele havia tido uma recomendação de compra no final do ano passado, quando ele atingiu a máxima, e agora, quando ele se aproxima do valor mais baixo, uma cotação de R$10,50 e praticamente no menor valor do último ano, o Bradesco ele foi cortado pelo Goldman Sachs para venda. Então eles estão falando para quem é cliente ou acompanha eles vender as ações do Bradesco. Na opinião deles, o ambiente macroeconômico ele é desafiador no Brasil, com inflação e juros em alta, e um crescimento do PIB mais lento pode dificultar ainda mais a recuperação, que já era difícil do banco. Ele controlou a concessão de crédito e agora que ele precisa novamente expandir a carteira, um cenário com inflação acima da meta e juros altos não ajudam, principalmente quando a gente fala do Bradesco. Ele está sendo negociado hoje a um PL de só 6 vezes o lucro, bem abaixo da média histórica e abaixo também dos outros bancões. Tudo isso justificado por um retorno sobre o patrimônio muito baixo, de 12% para esse ano, 13% para o ano que vem, um número que é baixo e ainda sequer voltou ao custo de capital da empresa. Só que esse PL ele é com base nos números de agora, ele está cotado a R$10, um preço sobre o valor patrimonial que o pessoal gosta tanto de olhar, de só 0,6, que ele é hoje dos 4 bancões aquele que tem a menor relação de preço sobre o valor patrimonial, e o dividend yield também está atrativo, ele está próximo a 10%. Quando a gente pega o resultado do Bradesco com o que o mercado precifica ele nos últimos anos, a gente tem uma distorção muito grande, justificada, é verdade, por uma deteriorização nos números, principalmente na eficiência e na rentabilidade do banco, só que desde 2024 o banco se recuperou nas principais linhas do balanço, só que a cotação ela não acompanha, pelo contrário, ela não para de cair, e nos últimos 5 anos, por exemplo, a queda do Bradesco ela é de mais de 50%. O Banrisul, que a gente vai estudar, também tem uma queda semelhante. O mercado nos últimos 5 anos ele não está nada favorável, o que só mostra a importância de se aproveitar do momento, só que do momento correto. A gente está vendo novamente aquele ciclo se repetir. Quando o Bradesco estava nas mínimas, a grande maioria das recomendações era de venda para o banco. Como em 2024 ele se recuperou e em todos os trimestres ele cresceu o lucro dele acima de 50%, depois de uma alta de 25% na ação, a gente teve uma enxurrada de recomendações de compra, justamente quando as ações do Bradesco, tanto as ordinárias quanto as preferenciais, elas passaram de R$15 e R$16, e quem seguiu a recomendação já perdeu muito dinheiro, porque de lá para cá a queda é na casa de 30%, e novamente, quando a gente chega nas mínimas, nós temos de novo diversas recomendações de venda. Eu gosto sempre de lembrar a visão do mercado e a visão do sócio. O mercado ele quer ganhos rápidos e o sócio ele quer acumular e viver de renda. Uma maneira muito fácil de sair desse ciclo é se apegar aos números e análise fundamentalista. Se a gente deixar o Bradesco de lado e olhar para Itaú ou Banco do Brasil, por exemplo, no estudo que a gente fez, todo o setor ele está descontado. O PL atual ele até pode ser de 6 vezes o lucro, como a gente acabou de ver na recomendação de venda. Só que projetando esse ano todo, com base no lucro e no valor de mercado, o
PL do Bradesco de 2025, ele está na casa de 5 vezes o lucro, ele é quase 40% abaixo da média histórica, que é de 8,6 vezes o lucro. Então, todos os bancos, eles estão muito descontados. Não deixe se enganar com esse tipo de recomendação. A gente teve a mesma coisa no caso do Banco do Brasil. Quando ele chegou a R$ 24, R$ 23, a gente teve diversos rebaixamentos de compra para neutro, que é manutenção, e infelizmente muitas pessoas venderam um ótimo banco. Então, se apegar em resultado e números sempre vai ser a única saída do investidor. E por falar em números, a gente vai falar da Itaúsa, que ainda bem cai bastante no dia de hoje. Tá no negativo também, tem uma queda de quase 5% no último ano, e ela tá muito próximo de divulgar o balanço. Já anota na agenda que no dia 17, a Itaúsa vai divulgar o resultado dela e deve ser um ótimo resultado. O que ela anunciou também foram mais dividendos. E além desse dividendo, ela também trouxe subscrição de ações, ela trouxe o aumento de capital de até R$ 1 bilhão com base em novas emissões. E eu recebi bastante comentários de algumas pessoas não entendendo como funciona o processo, e eu montei uma apresentação para explicar de um jeito muito fácil como funciona a subscrição, o que você tem que fazer e quem tem direito a esse recebimento. Ela trouxe um fato relevante sobre o aumento de capital no valor de R$ 1 bilhão, com o Datacom no dia 17/2, semana que vem. No período para exercer a opção vai ser do dia 10/3 até o dia 11/4. Além disso, ela comunicou todos os dividendos trimestrais no valor de 2 centavos, trouxe o cronograma desses pagamentos. A gente tem o ano de 2025 todo, vai até o dia 28 de novembro, e a tabela mais importante de todas, aquela que gerou mais curiosidade, ela tá aqui. Só que eu peguei essa tabela e simplifiquei também, porque a gente tem dividendo e Datacom desde o ano passado, 2024, e quem comprar ela hoje não tem direito a esses recebimentos, e a gente tem também pagamentos em março e pagamentos no mês de abril. Essa tabela aqui, ela fica um pouco mais fácil de explicar. Então, esse daqui são todos os dividendos que a Itaúsa ainda deve pagar. Mesmo com as Datacom que já ficaram para trás, todos esses dividendos ainda vão cair na conta de quem é sócio da empresa. E a gente começa com os principais anúncios. Datacom no dia 17/2, de novo, semana que vem, junto com a divulgação do balanço, a gente tem valor líquido de 50 centavos e quase 10 centavos por ação, o que dá um dividend yield de mais de 5% somente nesse pagamento. Então, logo de cara, a gente já tem aquele mais importante. Datacom dia 17, pagamento 7/3, 50 centavos por ação e mais de 5% de remuneração só nesse pagamento. Depois a gente tem outras Datacom, fica para o dia 28 desse mês, então tem dia 17. E logo na sequência tem mais Datacom, então só no mês de fevereiro tem 4 dividendo e 2 Datacom. Isso dá um dividend yield bem baixinho, de 0,20 em cada pagamento. E depois a gente tem aqueles que também estavam naquele quadro confuso, só que esses aqui, a data para ter direito, ela já ficou para trás. A gente tem setembro do ano passado e tem a Datacom em dezembro do ano passado, todas elas com data de pagamento no dia 7 de março. Então, se você já era sócio da Itaúsa no ano passado, esse pagamento ele vai cair junto com esse pagamento grande aqui, tá vendo? Dia 7/3, 7/3 e 7/3. Então, dia 7 de março vai cair uma bolada para quem é sócio e já carrega a Itaúsa na carteira há bastante tempo. E se a gente pegar esse intervalo de praticamente 3 meses, final do ano passado até agora, quem é sócio da empresa vai receber quase 8% de remuneração. Aqui a gente fala de pagamento líquido, o que por sinal é um ótimo pagamento. Mas quem não era sócio da Itaúsa, comprou ela só nesse ano ou ainda pretende comprar porque ainda dá tempo, a Datacom é só na segunda-feira, essa é a parte da apresentação que interessa. Além desses, tem a Datacom do dia 28/2, mas é um yield bem baixo, aquele grande que chama atenção é esse com Datacom no dia 17/2, que somado esses dois pagamentos que tem diferença na data de pagamento, um cai no começo de março e outro cai no final de abril, mas somados os dois, a gente tem uma remuneração ainda em aberto, ainda é possível receber esse pagamento da Itaúsa. Aqui no comentário rápido, é um processo bem rápido entre anúncio, Datacom e a data do pagamento na conta de quem é sócio. Aí fora todo esse processo, todas essas datas e todos esses diferentes dividendos, a gente tem a questão do aumento de capital, que é diferente, e aqui a gente tem mais um que estava esquecendo, da bonificação que a Itaúsa acabou de soltar 2 meses atrás. Então a bonificação de dezembro é diferente da subscrição de ações que a gente vai ter agora no mês de fevereiro. Para quem tinha alguma dúvida, essa apresentação vai explicar. Quem tem 1.000 ações da Itaúsa, por exemplo, e aí você faça a proporcional, quem tem 100 ações usa o mesmo fator, quem tem
tem 10 mil ações, a lógica do cálculo é a mesma. Então quem tem 1.000 ações de Itaúsa vai usar o fator de 1,376%, que é o que a própria empresa trouxe ao mercado. Então a gente vai pegar as 1.000 ações que o sócio tem, multiplicado pelo fator que a Itaúsa trouxe. Então o resultado é de 13,76. Isso daqui são 13,76 ações, ou seja, o máximo que o investidor poderá subscrever serão 13 ações, porque isso daqui é fração de ações. E a gente viu num vídeo recente como funciona a fração de ações, como funciona depois o leilão dessas ações até o dinheiro cair na conta de quem é sócio. Então dá para ver que o resultado ele é bem pequeno. Mesmo quem tem uma quantidade muito alta de ações, a subscrição, em termos de quantidade final de ações, ela é pequena, não chama realmente atenção. O que chama atenção é o desconto, é a possibilidade de comprar Itaúsa mais barato, que frente ao valor atual, por exemplo, a gente fala de um desconto na casa de 30%. Ela vai subscrever a R$ 6,70 e a Itaúsa hoje está cotada a R$ 9,40. Esse é o desconto que o sócio vai ter quando ele optar por subscrever. Sobre a opção, no comentário rápido e para não esquecer, a grande maioria das corretoras hoje, quase 100% delas, vão ter uma opção dentro do home broker mesmo. É só acessar o aplicativo ou a página da corretora e procurar pela parte de opção de subscrição. Então fica atento, nesse intervalo de 10 de março a 11/4, entra na sua corretora, entra no seu banco, caso você opte por subscrever as suas ações. E esse é o pacote todo da Itaúsa. Se a gente pegar um recorte de dezembro até agora, são 3 meses, e a empresa trouxe tudo aquilo que ela poderia trazer. Ela trouxe o pacote completo do retorno total para o sócio. Ela trouxe bonificação, recompra de ações, dividendos, juros sobre capital próprio, subscreveu agora e a própria mudança, a valorização ou não da cotação da empresa. Então a Itaúsa, assim como a Vale, é uma das poucas empresas que trazem um pacote completo. Se a gente pega nos últimos 2 anos, por exemplo, a gente vai ver a importância disso. A Itaúsa, ela parece aquela ação que não sai do lugar. Se você olha a cotação sem desconto, parece que ela sempre está cotada a R$ 9,00, R$ 10,00. Só que se a gente pega nos últimos 2 anos, por exemplo, a Itaúsa ela bateu o Ibovespa, ela bateu o próprio CDI, que está num patamar muito alto, é muito difícil competir com ele nos últimos 12, 24 meses, e bateu também o IFIX. Tudo isso é fruto da estrutura de remuneração da empresa, porque se a gente dependesse só da valorização da cotação, com certeza o sócio não estaria tão satisfeito assim. Se a gente pega um horizonte maior, nas últimas 2 décadas, Itaúsa retornou quase 3.000%, transformou R$ 1.000 em quase R$ 30.000 para quem investiu nela. Fora isso, falar sobre o Banrisul, que só hoje cai mais de 3%. Se a gente pega os últimos 5 anos, a situação para ele também não está nada fácil, uma queda de quase 50%. E grande parte de toda essa queda veio só no último ano. Nos últimos 12 meses, o banco ele já caiu mais de 30%. Sobre o resultado do banco, ele acabou de soltar há cerca de 20 minutos e já deu para perceber que não foi o resultado tão legal assim. Se a gente olha no anual, os números até parecem legais, mas quando a gente pega o resultado do 4º trimestre, ele caiu. A rentabilidade, que no caso eles usam o ROAE, que é a rentabilidade ajustada, ela caiu de 12,7%, quase 13%, para 11% nesse resultado. E o lucro, ele também caiu. A gente vai se basear aqui pelo LPA, que é o lucro por ação. Ele saiu de 0,74 para 0,69, então uma queda também quando a gente compara o 4º trimestre do ano passado. Mas de maneira geral, o ano fiscal fechado, ele foi um ano um pouco melhor para o Banrisul. A rentabilidade ela não saiu do lugar, puxada principalmente por esse último trimestre, mas o lucro anual ele saltou de 870 para 916 milhões. Então também no caso do Banrisul, a gente começou a ver uma desaceleração já no 4º trimestre, não precisou esperar sequer 2025 para a gente ver uma piora nesses números, e o restante do balanço, junto com uma análise fundamentalista, a gente vai fazer no próximo vídeo do setor bancário. Então, assim como o Bradesco, por conta de um baixo crescimento e uma rentabilidade ainda fraca, a Genial optou por rebaixar, trouxe o Banrisul de compra para manutenção, que é equivalente a neutra. E a justificativa é a mesma: uma recuperação mais lenta do que esperado, um cenário ainda desafiador, inflação persistente, juros elevados, dificuldade em elevar a rentabilidade, dificuldade em aumentar o ROI, que é um dos principais indicadores para o setor bancário. E o mesmo comentário que eu fiz no caso do Bradesco, vou fazer também no caso do Banrisul. Eles trazem que o banco não tem catalisador de curto prazo, então o viés deles sempre vai ser imediatista, porque se a gente se
se voltar aos fundamentos e focar só na análise fundamentalista, seja o Banrisul, seja o Itaú, seja o Banco do Brasil, todo o setor ele está com os números comprimidos, todos os múltiplos eles estão abaixo da média histórica e por mais complicado que seja, se mantém em longos períodos de queda, o sócio ele não pode ceder. Quando ele comprou uma boa empresa, ele tem sempre que olhar para os números, eles projetam um PL de 4,7 vezes o lucro por Banrisul nesse ano e quando a gente olha o PL atual, ele é de 5,3 vezes o lucro, ele está acima desse projetado e isso significa que o lucro do Banrisul ele deve crescer quando comparado a 2024, então a cotação permanece aqui, só que o lucro cresce, então a relação PL ela cai nessa projeção deles e cai mais ainda até o final de 2025 a 3,9. Valor patrimonial nem se fala, só de 0,4 vezes, só que ele tem um risco. O Banrisul, quando a gente pega um histórico mais longo, 10, 20 anos, ele não gera um retorno satisfatório, isso justifica essa precificação e por isso é muito importante se aproveitar do momento de queda, mas não chegar no momento de queda, ceder a recomendação de venda, comprar topo e vender fundo. O processo ele tem que ser exatamente o contrário, para melhorar o custo de aquisição, para melhorar o dividend yield on cost, para melhorar o retorno de longo prazo. Para 2025, eles esperam um crescimento, tá vendo? Um lucro que vai passar de R$1 bilhão, uma alta de 20% quando comparado 24 a esse ano que a gente ainda nem completou, então eles esperam um crescimento bem acima de 2 dígitos, só que não julgam esse crescimento um crescimento satisfatório e acabam por rebaixar a ação. O principal causador disso vai ser o retorno sobre o patrimônio líquido, que ele vai crescer também de 9% para acima de 2 dígitos, só que o mercado ele não gosta de recuperação lenta, ele quer ver o banco fazer aquilo que, por exemplo, o Santander fez, saiu de 10% para 16%, 17%, daí vieram as recomendações de compra, daí a ação respondeu um pouco. O Banrisul, ele não está na pior série de quedas como o Bradesco está, mas é a segunda maior. No final das contas, a gente vê que eles sempre se recuperam, em determinado momento vai haver uma recuperação também, e a gente já fala de uma queda de mais de 40% do último topo histórico. Então esse foi o vídeo de hoje, a gente praticamente adiantou o vídeo de domingo para falar do setor bancário, deu para ver 2 rebaixamentos e deu para ver principalmente como vai funcionar esse emaranhado de dividendos da Itaúsa, aqueles que ainda estão em aberto, que dá tempo de participar, e deu para a gente estudar também como é que funciona a subscrição de ações que a empresa trouxe e a lógica ela serve também para outras empresas e para as outras subscrições. Deixa no comentário se gostaram ou não, se são sócios da Itaúsa, Banrisul ou do próprio Bradesco que está caminhando, caso esse cenário macro complicado realmente se confirme, ele está caminhando a passos largos para entrar na casa dos R$9, que é um patamar que a gente não vê há bastante tempo. Essa é a minha opinião, caso os números do banco realmente piorem com esse cenário todo. Se não faz parte da comunidade, considere fazer parte dela, e se você está pensando em migrar de corretora, eu utilizo o BTG, a carteira do canal também está no BTG, tem um link na descrição, através dele dá para negociar benefícios, preenche pelo celular mesmo, é bem fácil, e muito em breve o pessoal já vai entrar em contato com você. Nunca se esqueçam das 3 chaves do sucesso: encontre excelentes empresas a preços atrativos com uma excelente gestão e nunca mais as vendam. Tranque as 7 chaves, o Valor Investing foi e ainda é a melhor maneira do investidor pequeno individual multiplicar o seu capital na Bolsa de Valores. Nos vemos no próximo vídeo e até lá!